Fala galera, beleza? Tudo certo com vocês? Hoje nós vamos fazer uma videoaula sobre algumas dicas de como reparar as placas, seja de notebook, de televisão, de vídeo, placas eletrônicas em geral. São informações que nós utilizamos aqui na Global Electronics, tá certo? Os técnicos aqui são treinados para trabalhar dessa maneira, seguindo uma ordem, né, de como fazer análise nas placas, e nós gostaríamos de compartilhar isso com vocês. É claro que não existe uma cartilha dizendo, olha, a maneira correta, exata é assim. Porém, nós consideramos que nós temos uma grande taxa de sucesso no reparo das placas, então nós gostaríamos de compartilhar com vocês a forma e a maneira que nós fazemos o reparo nessas placas. Eu gostaria também de aproveitar a ocasião para agradecer aí os comentários que vocês fazem no canal. É muito gratificante para a gente que está fazendo o nosso trabalho e ver que ele está sendo reconhecido. Interessa esse assunto, você já sabe, vem comigo. Pessoal, primeira dica que a gente vai passar para vocês. Inspeção visual não é você simplesmente olhar a placa. Isso faz muita diferença. Por quê? A inspeção visual você vai analisar de que maneira? Você vai pegar uma lupa de bancada como essa aqui, que ela tem uma iluminação, vai colocar a sua placa debaixo da lupa para você ampliar a sua visão, a sua visualização nos componentes na placa, e você vai analisar o quê? Primeiro, você vai se desligar do ambiente externo e se voltar para a placa, para se concentrar naquilo que você está fazendo, porque são componentes muito pequenos e às vezes são detalhes mínimos que você não consegue analisar se você não estiver focado naquilo que você está fazendo. Então você vai fazer primeiro essa pré-visualização com a lupa, né? Porque tem uma iluminação e vai te ampliar a visão, e vai fazendo por faixas, né? Por etapas. Você vai olhando cada parte da placa, né? Frente e verso. Quais são os principais problemas que nós encontramos na análise visual? Furo em CIs, furo muito pequenos, que a olho nu você praticamente não consegue enxergar. Componentes com sintomas de queimado, que também não é que está tostado. Quando está tostado é muito fácil, mas às vezes ele tem alguns sintomas de ter sofrido alguma sobrecarga e ele tem uma ruptura, né? E isso faz com que ele fique meio queimado, né? Oxidação. Então essa pré-análise, essa visualização é muito importante para você, antes de ligar a placa, de colocar ela para fazer o teste, seja do equipamento que for, você já tem uma dimensão se está tudo ok, se está tudo certo, ou se você já tem um caminho a trilhar. Né? Muitas vezes na ânsia de querer resolver o problema, a gente passa por essa etapa, a gente simplesmente já vai lá e já vai querer ver o que está acontecendo, se ela está ligando, não está ligando. E não, a pré-visualização, né, a inspeção visual, ela é muito importante. É lógico que se você encontrar alguma coisa que fica difícil de apenas com a lupa identificar, você vai utilizar o microscópio, né? Esse aqui é o microscópio USB, ele tem um custo que não é tão caro, né? E tem uma perfeição na visualização aqui dos componentes que você consegue realmente pegar qualquer problema que tenha na placa. E tem também o microscópio aqui de bancada, que ele é mais prático, né? Já deixa na bancada, você coloca a placa e você consegue fazer a visualização. O microscópio, tanto um como o outro, ele não serve apenas para fazer inspeção. Às vezes você vai soldar um componente na placa, você vai utilizar ele para poder verificar aí se está tudo ok. Beleza? Pessoal, outra parte importante do reparo nas placas é a parte de solda. Solda e dessolda de componentes. Essas placas mais modernas que utilizam tecnologia SMD são componentes que têm muitos terminais por debaixo do componente. E para fazer a solda desses componentes, a pessoa tem que ter uma certa habilidade, tem que ter um certo conhecimento de temperatura, das estações que estão sendo retrabalhadas. Por que eu falo isso? Tem muita gente que às vezes acha o defeito na placa, o cara chega lá, ó, tô com um exemplo aqui, ó. Eu identifiquei que esse componente aqui, ó, ele é responsável por alimentar uma das fontes, né, do chipset aqui da placa. Isso aqui é uma placa de vídeo. Então digamos que eu descobri aqui, identifiquei que isso aqui está em curto. Faço a remoção, né,
primeiro, para fazer a remoção já tem que ter cuidado, porque se você não remover isso aqui de forma correta, você já pode remover trilhas aqui dos contatos. Segundo, se você colocar esse componente e os terminais aqui entrarem em curto ou tiver torto, né, a ponto de não estar com os contatos corretos, soldados, você pode ocasionar danos na placas irreparáveis, porque esse componente, por exemplo, é um componente que, se ele tiver soldado de uma forma errada, ele pode elevar aqui a tensão nas bobinas e a corrente e danificar seriamente outras partes do circuito. E aí você acaba não conseguindo reparar a placa por um problema de soldagem. Ou muitas vezes você troca, não ficou bem soldado e a placa não funciona simplesmente por causa da solda. Então é muito importante, depois que você realizou a soldagem dos componentes na placa, você fazer uma inspeção, verificar se está bem soldado, se ele está rente na placa, se não tem terminal nenhum em curto, se ele está bem alinhado os terminais do componente com a placa, ok? Parece uma besteira isso daí, mas tem muita gente que acaba se complicando na hora de soldar o componente. Alguns componentes são simples de serem soldados, só que tem alguns que tem vários terminais que não é tão simples, então precisa ter muita atenção nisso daí. Maravilha? Outra dica que eu vou falar para vocês, não vou entrar em detalhes sobre lâmpada em série e fonte ajustável, porque temos um vídeo no nosso canal sobre fonte ajustável, então para você saber utilizar ela corretamente, você pode assistir esse vídeo. E no canal do Mário Pinheiro da CTA Eletrônica, que é o coordenador de cursos da CTA, tem vídeos explicando como fazer a lâmpada em série e como utilizar a lâmpada em série, ok? Eu estou dando ênfase nesses dois itens, por quê? Para a gente fazer reparo em placas eletrônicas, isso é de fundamental importância. A fonte ajustável, primeiro que você pode energizar o equipamento com ela, ou em determinados circuitos da placa você pode injetar tensão. A lâmpada em série, quando nós trabalhamos com equipamentos que a fonte fica dentro do equipamento, por exemplo, um notebook, ele tem a fonte e a alimentação na placa já é uma alimentação de 19, 20 volts, que já passou pela fonte externa. Então, na placa você pode utilizar a fonte ajustável apenas. Agora, uma televisão, você energiza ela na tensão alternada e a fonte interna na placa que vai fazer essa transformação. Então, é necessário você ter uma lâmpada em série, porque se tiver um curto na placa ou algum problema, para você conseguir fazer medições, você precisa ter proteção para isso. E a lâmpada em série também é outra ferramenta de análise. Ela vai iluminar as lâmpadas, né? Vai ter um acendimento forte, fraco, de acordo com o que está acontecendo no equipamento. Então ela vai te ajudar bastante. Quem trabalha com equipamentos, principalmente televisores, aparelho de som, que você liga ele direto na tomada e a fonte é interna, a lâmpada em série é extremamente importante. E a fonte ajustável não é só importante em equipamentos que não são ligados com fontes na tomada. Também nesses equipamentos em televisores você pode, em determinados circuitos, injetar em tensão. Então são dois itens de extrema importância para você estar conhecendo e utilizando na sua bancada, ok? Bom pessoal, agora eu vou falar para vocês sobre quando a gente encontra um circuito na placa com curto ou com uma fuga, ok? A gente fez uma videoaula explicando por que algum componente esquenta e outros não, né? Esse vídeo está no nosso canal, se você quiser você pode dar uma olhadinha lá para entender melhor sobre esse assunto. Bom, já vou começar respondendo a uma pergunta de um amigo do canal, ok? Ele falou que ele está injetando tensão na placa e está queimando o fusível. Essa questão de curto na placa é uma questão que a gente tem que conhecer a placa que a gente está trabalhando, tem que conhecer os circuitos. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Estou com uma placa de notebook e uma placa de vídeo aqui na minha bancada, ok? Placa de notebook, ela recebe uma alimentação aqui de 19 volts, ok? Esses 19 volts vão alimentar várias partes na placa. Aí eu começo a ter circuitos isolados na placa. Então eu tenho aqui a fonte que é do controlador de bateria, né? Essa fonte aqui, essa bobina aqui, ela separa o que é fonte, né? O que gera essa alimentação para carregar a bateria e o circuito da bateria. Assim como eu tenho bobinas aqui que recebem 3 volts, 5 volts,
bobinas que recebem alimentação do processador, do core do processador, da VGA, bobina da memória, né, que recebe alimentação da memória de 1,5, 1,3, 35 volts, dependendo da memória. Então eu tenho que ter essa noção de como funciona o circuito da placa que eu estou fazendo o reparo para poder injetar tensão. Como é que a gente injeta tensão? Primeiro, se eu sei que eu estou com um curto na parte de 3,3 volts, eu vou injetar no máximo ali 3,3 volts. E 1 ampere de corrente já é o suficiente para que, se o componente ali na linha tiver com fuga, esquentar. Então é dessa maneira que eu vou fazer a injeção. O fio negativo da fonte eu vou colocar na parte de aterramento da placa. E o positivo eu vou colocar do lado do componente que eu estou visualizando o curto. Ou seja, digamos que eu vi que um capacitor está em curto, né? Um lado do capacitor provavelmente vai estar ligado no terra, ou seja, ele já é um curto mesmo, ele está ligado no terra. O outro lado, que deveria ter uma alta resistência, está mostrando ali uma resistência muito baixa, perto do terra. Então é nesse outro lado que eu tenho que colocar a tensão. Se você medir os dois lados, depois que você retirou o componente e as resistências estão iguais, você vai ter que analisar aqui o circuito para ver o lado que não é o terra. Porque se você colocar tensão no lado do terra, nada vai esquentar mesmo. Vai esquentar só o fio da sua fonte. Ok? Então é dessa maneira que a gente faz. Aqui nós temos uma placa de vídeo também. Então aqui, ó, recebe 12 volts da fonte nessas bobinas. Aqui eu tenho a tensão de alimentação das memórias da placa de vídeo. Eu tenho aqui as alimentações da GPU, né, que são várias fontes aqui só para alimentar a GPU. Eu tenho aqui uma bobina que faz a alimentação do cooler. Então eu tenho que conhecer esses princípios básicos para poder fazer a alimentação de forma correta na placa. Se eu não tenho esses conhecimentos básicos, é melhor eu nem fazer a alimentação no circuito, que eu posso danificar colocando uma tensão maior do que deveria ou fazendo alguma coisa de forma incorreta, ok? Então precisa ter um mínimo de conhecimento para poder fazer a injeção de tensão e corrente de forma correta no circuito. Se você está injetando tensão e o fusível está abrindo, você deveria injetar tensão após passar o fusível e não antes, né? Se você continuar injetando tensão e o fusível está abrindo, você está colocando tensão antes do fusível. E você pode estar colocando uma tensão maior do que deveria, uma corrente maior do que deveria. Todos esses quesitos você deve avaliar, ok? Pessoal, vamos finalizar aqui com a última dica falando sobre o seguinte. Muitas vezes a gente alimenta a placa, esquenta algum componente, a gente fala, agora eu achei o defeito, está esquentando tal componente. Só que eu vou desanimar um pouco algumas pessoas. Na maioria das vezes, o componente que esquenta não é o componente que está com problema. Pode ser que esteja mesmo o componente que está esquentando com problema. Mas pode ser que o componente que está esquentando porque quem ele está alimentando está com problema. Pode ser que um transistor esteja esquentando porque está circulando uma corrente por ele maior do que deveria, porque tem algum outro componente com problema. Então a gente nunca pode falar, ah não, está esquentando, é isso que está com problema. A gente sempre tem que levar em consideração o seguinte, que quando está esquentando algum componente, seja um circuito integrado, seja um transistor, a gente tem que levar em consideração o seguinte, será que ele realmente está com problema ou será que quem ele está alimentando está com problema? O que acontece muito em placa de notebook é o seguinte, o controlador de 3 e 5 volts esquenta e não é ele que está com problema, quem está com problema é o Super I/O, porque ele alimenta inicialmente na placa o Super I/O e aí o controlador esquenta muito mais do que o Super I/O porque ele não está conseguindo dar conta de alimentar o Super I/O. Então começa a circular uma corrente por ele muito maior do que deveria e aí você vai lá, troca ele 1, 2, 3 vezes e não resolve o problema. Por quê? Porque não é ele o problema é quem ele alimenta. Então fica essa dica muito bacana aí para vocês, sempre levar em consideração que quando o componente está esquentando, nem sempre é ele que está com problema. Beleza? Pessoal, chegamos ao final dessa videoaula, quero agradecer imensamente aí o carinho que vocês têm com a gente, né, pelos comentários que a gente recebe, eu faço questão de olhar um por um. Eu queria mandar um salve especial ao professor Marcelo Boaro, não o conheço infelizmente, mas
Estou estudando eletromagnetismo e vi que ele tem um canal no YouTube com aulas de física com qualidade de cursinho mesmo. Muita gente não tem condições de pagar e são pessoas como você, Marcelo, que mudam o país, ok? Então, um salve especial para ti. Fazer a propaganda aqui da nossa empresa, globalelectronics.com.br. Temos insumos para BGA, estações de retrabalho e várias ferramentas que vocês podem estar conferindo. Um grande abraço, até a próxima videoaula, valeu!